Oi, boa tarde a todos. Eu sou Mariana Spezia, diretora e jornalista na LAN Comunicação. Estamos aqui hoje para a última edição dos RG em Casa do ano, né, Denis? Esse programa tão querido, Sandra, que foi idealizado pelo Denis Monteiro, que é CEO das RG Brasil. Nossa convidada, como todos vocês já sabem, é a Sandra Guerra. Ela é sócia-diretora da Better Governance, uma consultoria especializada em governança corporativa que oferece suporte ao aprimoramento do modelo e a adoção de melhores práticas de governança corporativa em diversos formatos de organizações. Bem-vinda, Sandra. Muito obrigada por ter aceitado o convite do nosso anfitrião, Denis Monteiro. Bem-vindo, Denis. E oi para todos que nos assistem. Denis, eu quero passar a palavra agora para você. Dar as boas-vindas para a Sandra. Olha, obrigado, Mari. Sandra, obrigado por estar aqui com a gente, né? A gente já se conhece há uns bons aninhos e, né, tenho muita admiração pelo teu trabalho, a contribuição nesse campo da governança corporativa e que a cada dia se torna mais relevante, né? Um tema que vem evoluindo, né? Tem uma evolução e eu vou querer que você me conte o que você tem visto de novo, né, a respeito disso. Mas a Mari, quando falou sobre o último RG em Casa do ano, me deu até uma nostalgia, porque a gente começou esse projeto nas RG em abril do ano passado. Ele era um bate-papo que, em geral, a gente fazia fechado para o nosso grupo de sócios e colaboradores. E na primeira reunião que a gente teve do ano, onde a gente se deu conta de que teria que fazer com distanciamento uns dos outros, a gente teve a ideia de abrir a plataforma para que mais gente pudesse se beneficiar dos aprendizados que a gente tinha dentro desse ambiente. Então, surgiu isso naquele momento, a gente começou a ensaiar, testar e nos divertimos bastante. Quando eu estava planejando fazer esse último do ano, eu até estava com aquela sensação de que, puxa vida, mas já está tudo voltando quase ao normal, né? Vou eu fazer mais uma live aqui, chamar o pessoal para o virtual, né? Eu estou louco para sair de dentro da casinha. Não é que, de repente, tudo voltou para trás e os picos voltaram e, né, tá fazendo todo sentido de novo a gente estar aqui conversando, mesmo que seja à distância, para não perder a oportunidade de aprender algumas coisas. Uma outra coisa que eu dizia, então, no início dessa pandemia, que eu acho que também é pano de fundo para essa conversa, é que eu acho que a gente tinha, e ainda tem, porque ainda não acabou, a obrigação de sair dela melhor do que entramos. Então, eu acho que se todo mundo aprendeu algo novo, fez algo diferente e etc. nesse período, eu acho que a gente vai ter, né, vai sair dessa crise toda fortalecido. A gente fez isso dentro das RG, contratamos, né, Darcy está aqui na linha, Alberto está aqui, a Aline está aqui, né, são os 3 novos sócios que a gente trouxe nesse período, então aproveito para dar as boas-vindas ao vivo para vocês 3 e contamos com as contribuições nessa conversa. São os 2 sócios que me acompanham, inclusive, nessa jornada de governança dentro das RG. A gente lançou no meio da pandemia também a nossa avaliação de conselhos pelas RG, somando as experiências do Dárcio e da Aline, né, nas companhias anteriores. Então, assim, nós estamos fazendo o possível para continuar aprendendo e se desenvolvendo e acreditando de que tempos melhores virão, né? A nossa mensagem de final de ano, inclusive, é essa, né? Que dias melhores virão e a gente acredita muito nisso e a gente quer estar preparado para esse momento. Então, Sandra, esses tempos a gente conversou, né? Quando eu estava para assumir uma cadeira de conselheiros dentro da Hidrovias, lá do Pátria, eu liguei para a Sandra para pegar um pouco da experiência dela a respeito dos conselhos onde ela participa, algumas dicas, e ela foi muito atenciosa comigo naquele momento e me contou que queria que ela começasse, né, mais ou menos por aí, me contou que estava fazendo uma revisão e ampliação desse livro, né, maravilhoso, né, que eu tenho até 2, eu descobri que eu tenho 2, um em casa e um no escritório, né, que é a Caixa Preta da Governança, e estava lendo esse final de semana, me preparando para essa conversa, e tem tanta coisa que eu acho que nunca vai ficar caduca nesse teu livro, né, do ponto de vista dos comportamentos dentro dos conselhos. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente da tua jornada e como é que você viu essa ampliação e revisão, o que tem de novo para você nos contar dessa tua caminhada. Obrigado. Perfeito. Poxa. Sandra,
Só um pouquinho, eu ia pedir para você se apresentar, né? Falar um pouquinho da sua trajetória profissional também, e aí entrar na questão do livro, né? Que o Denis está falando, por favor. Tá bom, Mariana, Denis, Darcio, Aline, um prazer estar com vocês. E começo entusiasmada já com essa fala do Denis sobre o livro, e saber que tem um em casa e o outro aí. Eu vou sugerir, Denis, que você tenha também uma versão no computador, tá? Que é o que eu faço. Eu tenho, bom, claro, né? Eu tenho várias aqui e tal, e tenho no computador, porque eu estou sempre trabalhando nele. Mas deixa eu atender o que a Mariana me pede. Eu estou envolvida com governança corporativa faz 25 anos. Eu sou uma das fundadoras do IBGC e foi aí exatamente quando eu comecei o meu envolvimento com governança. Eu atuo em conselhos de administração nos mesmos 25 anos, sendo que 20 deles em empresas, que justamente o meu primeiro conselho foi o conselho do IBGC. Eu fui executiva durante vários anos da minha vida, durante o início aí da minha carreira. Na verdade, eu tive um início ainda outro. Eu tenho uma carreira bastante diferente das pessoas da minha geração, muito parecida com as carreiras que hoje existem, né? Que você tem múltiplas atividades ao mesmo tempo e que ao longo da sua carreira você muda bastante. Eu comecei a minha vida como jornalista, eu sou graduada em comunicação, por 10 anos eu atuei como jornalista e daí eu fui avançando para comunicação, comunicação corporativa, marketing, até caminhar uma trilha aí como executiva. E neste trajeto em que eu fazia isso, ao mesmo tempo, declinar uma ligação aqui, enquanto eu fazia isso, eu fui apresentada para o mundo da governança corporativa, introduzida para o mundo da governança corporativa, na medida que eu fui chamada por Bent Hallquist, o fundador do IBGC, a participar no início de 95 de reuniões que iam discutir, a princípio, como os conselhos de administração poderiam agregar valor aos negócios. Na época, nós estávamos falando de conselhos que reuniam ou para um whisky ou para um café, mas eram conselhos atuando muito mais como um conselho de papel, no sentido de ser um órgão que atendia requisitos legais e que não efetivamente era um órgão de deliberação e que tinha um protagonismo dentro das organizações. Eu me envolvi, no final daquele ano nós criávamos o IBGC, que na época tinha inclusive um outro nome. Então, o meu envolvimento com governança aconteceu neste caminho de vida executiva e numa trilha paralela, porque eu atuei nos primeiros 10 anos em governança como voluntária, atuando de uma forma pro bono. Só depois de 10 anos, quando eu via que eu dedicava tanto tempo, tanto esforço, tanta energia, e investimento mesmo, porque eu ia para conferências no exterior, que eu mesmo financiava, não as empresas onde eu estava trabalhando. Depois de trabalhar uma jornada como executiva de 14 horas por dia, eu achava tempo ainda para fazer esse trabalho voluntário e comecei a refletir por que eu fazia isso. E eu vi que os princípios de governança tinham muito a ver com a minha vida e com a minha visão de mundo. E aí eu migrei, portanto, decidi deixar a vida executiva e me dedicar inteiramente à governança, que foi quando eu abri a minha consultoria. Então, a consultoria hoje já tem 15 anos, focada em governança, focada em conselhos de administração, em avaliações de conselho, em projetos de distintas naturezas para distintas empresas de estrutura acionária ou organizações que não empresas necessariamente. Ao mesmo tempo, eu sou conselheira de administração e eu busquei manter essa atividade como conselheira porque eu acredito que a prática da consultoria alimenta a minha atuação como conselheira e o inverso é verdadeiro. Eu hoje sou conselheira de administração na Vale, desde o final de 2017, e sou conselheira de administração na Granbio, uma empresa que, inclusive, está, neste momento, em um processo de buscar caminhar para um IPO, para ser uma empresa listada em bolsa.
E a minha terceira atividade, porque afinal de contas, para que são os finais de semana, para que servem, eu me dedico justamente à produção de conhecimento e à pesquisa. E aí eu me engato com este tema com o livro que o Denis trazia. Eu fiz o meu mestrado depois, já que eu tinha decidido migrar minha vida para a governança integralmente, mestrado em administração, e a minha dissertação já foi sobre o conselho de administração, isso lá 2007 a 2009. E desde então eu continuei sempre me dedicando a algum tipo de pesquisa, a desenvolver algum conhecimento em governança, sempre com muito foco em conselho de administração. E aí que nasce uma inquietação que vinha brotando em mim há anos, sobre a gente passava por uma crise, todo mundo se olhava e dizia, bom, o que aconteceu que os conselhos não fizeram o seu papel? Passava um tempo, a gente mudava código, mudava lei, mudava normativas internacionais, melhores práticas, mas um tempo mais uma nova crise chegava e mais uma vez o questionamento vinha. Então, desde o meu envolvimento lá em 95, num primeiro momento eu tinha muita, vamos dizer, confiança de que os códigos, os princípios, os cursos que o próprio IBGC fazia, esse fator educacional, com melhorias em mecanismos autorregulatórios, como foi 5 anos depois que a gente existia como instituto, foi o lançamento do novo mercado, isso tudo fosse realmente amadurecendo o nosso mercado e havendo uma melhoria de governança. E houve um amadurecimento. Mas, ainda assim, a gente observava que muitos pontos, apesar da aparência da boa governança de algumas organizações, alguma coisa falhava grotescamente. E aí que eu comecei a buscar outras explicações e fui atrás do fator comportamental na governança e comecei a estudar isso. E foi aí que nasceu, vamos dizer, o fio da meada para eu construir o meu livro, que foi lançado em 2017. Ele nasceu ainda num momento em que o assunto era bastante incipiente, pouco conhecido, né? Naquele momento, inclusive no exterior, a literatura para os praticantes de mercado era bastante escassa nesse campo ainda, existia alguma literatura sobre times, sobre equipes, sobre grupos, mas o foco especificamente em conselho, para uma literatura para praticantes e não para acadêmicos, era mais escassa. E, naturalmente, de lá para cá, muito se avançou. Se você pegar em 2017 mesmo, no ano que eu li o livro, na verdade, demorei para fazer em 3 anos. Então, enquanto eu fazia o livro, eu conversei com um monte de gente, fiz pesquisa. Em 2017 mesmo, já o IBGC fazia um encontro de conselheiros, que era um evento que ele sempre fez anualmente, e que o foco já começava a ser comportamental. Então, muita coisa avançou. E este ano, surgiu essa oportunidade de publicar o livro no exterior, em inglês, que era alguma coisa que também, para as pessoas que me conhecem lá fora, me demandavam o livro em inglês, e dessa vez conseguimos realizar. E na medida que eu estava traduzindo o livro, você começa a ler e você começa a perceber que parte do livro, parte da referência que eu usava, tinha, vamos dizer, ficado datada. E aí, como eu não consigo fazer nada mais ou menos, iniciou um processo de atualizar toda a literatura. Aí incluímos também uma nova pesquisa, dados de uma nova pesquisa que eu estou fazendo. Eu acabei fazendo algumas novas entrevistas. Então, é a edição que sai no ano que vem, mais na parte inicial do ano, do que meio do ano, provavelmente, pela editora Routledge, já sai uma edição atualizada e ampliada. E, ao mesmo tempo, eu preparei uma versão em português também atualizada e ampliada. Essa ainda não sei a data que os editores aqui no Brasil vão querer lançar. Mas o trabalho foi atualizado, inclusive com temas muito recentes. Eu falo de Covid, essa nova fase, eu falo mais da questão de diversidade, de todos os incidentes raciais que a gente
venho observando mais recentemente, esses fatores de disrupção também, inclusive tem novos prefácios, e mesmo o mesmo prefácio que se mantém na edição de português foi do Sérgio Real, foi atualizada para incorporar esses dilemas, vamos dizer, que a gente tem vivido mais nos últimos anos do que a gente vivia quando eu estava produzindo o livro na sua primeira edição em português. Perfeito. Uma perguntinha sobre isso, Sandra. Algum ahá diferente daquela época que você tenha tido, assim, do ponto de vista das coisas, não do cenário que eu acho que trazem uma série de necessidades novas para o Conselho, mas isso aqui não tinha surgido e surgiu agora e, né, faz todo sentido considerar? Olha, não sei se é haha, mas algumas coisas ficaram haha. Não tem jeito, Denis, da gente deixar de considerar, né? Eu te dou alguns exemplos. A própria questão da diversidade, e são assim várias das coisas eu já mencionava no primeiro livro, praticamente todos os fatores, por exemplo, a questão de inovação e disrupção estava na edição em português, eu produzi isso em 2016 e já estava lá. Claro que de lá para cá houve um amadurecimento muito grande em relação a isso. Então, isso se ampliou e deu para a gente, até porque vivemos uma discussão, não do ponto de vista da inovação, mas da questão da pandemia, que levou a inovações, né? Então, isso deu para se cobrir bastante. Eu acho que a questão da diversidade também ganhou um outro patamar do que vivia. Atualizei todas as pesquisas que a gente usava para falar sobre isso, mas eu acho que a gente tem muito mais fatores hoje e um ritmo, um avanço, uma intolerância para a falta de diversidade, intolerância no sentido positivo aqui, que realmente é muito diferente daquele momento quando eu escrevia, que era em 2016 para lançamento em 2017. Há outro ponto que surge de forma muito mais veemente são os fatores ESG. Então, já estavam lá no livro, já estavam cobertos. Eu acredito que o salto que a gente deu, a premência, a urgência, como isso está muito mais explícito por parte de investidores institucionais e, portanto, a sociedade junto, o aprendizado ocorrido com vários problemas que ocorreram ao longo do mundo também aparece de forma muito mais evidente, de forma muito mais forte. Então, eu acredito que é o efeito não haha, mas o efeito haha, não dá para viver sem isso. Eu acho que fica bastante mais evidente no livro. Perfeito, Sandra. A gente até vai entrar nessas questões daqui a pouco com mais profundidade, né? Diversidade, ESG. A gente preparou umas perguntas para você em relação a isso. Mas agora eu vou começar com a minha primeira pergunta. Você que falou que tem, né, 25 anos de experiência nessa área de governança corporativa, já deve ter vivido, observado muitas práticas que deram certo, outras não. Então, e você falou da questão comportamental, né, que está muito presente no seu livro. Queria saber de você qual que é a importância desse alinhamento e dessas questões comportamentais de todos os envolvidos na governança da organização, principalmente do Conselho de Administração. E aí a gente pode considerar essa questão do alinhamento, da integração dos membros do Conselho com os gestores, né? Queria saber se você acha isso fundamental para que as melhorias, né, as melhores práticas, de fato, sejam implementadas e não fiquem só no papel. E aí, em complemento a essa minha pergunta, eu queria saber se a cultura de cada organização influencia muito nisso. Conta pra gente um pouco sobre isso. Olha, você cobriu vários pontos na sua questão, cobrindo primeiro a questão da interação e integração entre conselho e executivos de gestão. Então, é importante a gente destacar que, primeiro, a beleza da governança é que estes papéis devem ser claros, distintos e separados.
Então, é justamente porque temos papéis diversos e que podemos, na nossa interação entre conselho e diretoria executiva, criar valor. Porque enquanto um conselho tem uma visão de mais longo prazo, não está, vamos dizer, tomado pelas preocupações do cotidiano, do dia a dia, não está mais envolvido nas questões operacionais, digamos, ele está mais longe da cozinha, onde está tendo toda a dinâmica de elaborar aquele prato, ele acaba tendo uma visão mais destacada, mais de longo prazo, mais desapegada e menos envolvida com fatores que estão intrínsecos ali no processo de decisão no âmbito da gestão. Ao mesmo tempo, ninguém conhece tão bem aquele tema, aquele assunto, como os executivos, exatamente porque eles estão profundamente envolvidos. Então, a beleza do modelo de governança é que você tenha separado estes papéis e que, na interface destes órgãos, você tenha uma dinâmica construtiva e produtiva que leve a uma decisão mais robusta, né? Deixando, vamos dizer, os conflitos e apegos envolvidos no processo de decisão minimizados ou mitigados. Eu costumo dizer que, principalmente quando estamos falando aí de direcionamento estratégico, decisões neste âmbito, essa relação entre conselho e executivo é mais ou menos dançar um tango. Ou seja, não é uma dancinha suave e tranquila que você vê num filme. É uma dança forte, muitas vezes até brusca, né? Mas a beleza também dessa dança está justamente em cada um dos dançarinos executar o seu papel nessa interface. Então, tem um desafiar de proposições, o outro que é desafiado volta com um outro desafio. E este processo é um processo que deixa o processo de decisão mais robusto. Esse amassar, né, o desafiar, bater no elemento que está sendo desafiado, de vários ângulos, com várias perspectivas. Ao final, você não terá segurança da melhor decisão, porque isso, em administração e nas ciências sociais, isso é possível, mas você tem certamente a melhor decisão, o melhor processo de decisão naquele momento sendo considerado. Dito isso, essa aspereza que muitas vezes acaba acontecendo no conselho, ela precisa ocorrer dentro de um âmbito em que todos esses atores entendam que aquilo deve ser feito num ambiente de cordialidade. Nós estamos jogando bola, então o chute é na bola e não é na canela, né? Isso é feito porque nós, os dois órgãos, queremos o melhor para a companhia e para o processo de decisão. Então, é preciso que nós desafiemos agora melhor do que no futuro a gente possa se arrepender de alguma decisão tomada. Isso é muito fácil de falar, mas bastante difícil de fazer. Você tem nesses dois grupos, você tem grupos de indivíduos que interagem e que têm uma dinâmica própria, com a possibilidade de um número infinito de vieses, como eu cubro lá no meu livro. E também cheio das falácias e limitações humanas, emocionais, vaidade, um amadurecimento menor, enfim, entre outros fatores. Então, é importante criar esse clima cordial, onde o contraditório é bem-vindo, onde o grupo cria uma cultura, e aí, Mariana, eu venho desse ponto, né? A empresa, o conselhos executivos ali no topo, cria uma cultura onde o contraditório é visto com bons olhos. Ele é feito com educação, ele é feito com cuidado, ele é feito com respeito a cada um na mesa, mas ele é bem-vindo, porque a gente sabe que este contraditório pode despertar, trazer à tona elementos que nem todos estão vendo. Mas este ambiente
que acolhe bem, dá segurança psicológica aos demais de discordar, principalmente quando eu digo aos demais, os novos entrantes no grupo, as pessoas com menos poder, as pessoas com menos pedigree técnico, por exemplo, né? Muitas vezes são essas pessoas que estão vendo coisas que ninguém mais vê, mas se não tiver um ambiente propício para essa pessoa trazer e desafiar muitas vezes um pensamento ali de expert, de gente que conhece a empresa há 20 anos, precisa ter muita autoconfiança e assertividade para essa pessoa se colocar, às vezes, no pensamento que é a contramão da discussão ali predominante. Então, é essa cultura que se tem que criar, uma cultura de oferecer essa segurança psicológica de discordar. E essa cultura no conselho se constrói com o tempo. Em momentos de crise, você pode ter uma situação que vai justamente na contramão e cria um ambiente não favorável para isso, ou ao contrário, justamente que você está encarando uma crise, algumas coisas são deixadas de lado e todos se unem, cada um no seu papel, para tentar chegar ao melhor resultado. Sim, perfeito. Obrigada pela resposta, Sandra. Inclusive, as pessoas precisam, é o que você falou, essa segurança psicológica é muito importante para que as pessoas tenham liberdade de fazer críticas, de colocar novas visões sem se sentirem acuadas ou que isso não vai ser bem aceito, né? O Denis, como um novo entrante, Denis, né? Você recentemente foi convidado para fazer parte de um conselho na Hidrovias. Eu queria saber um pouco da sua experiência, até indo ao encontro do que a Sandra acabou de falar para a gente, dessa questão da cultura organizacional. Como é que você, como novo entrante nesse mercado, tem visto essas discussões dentro do conselho? Eu acho fantástico a possibilidade de sentar na mesa com gente muito inteligente, gente, como a Sandra comentou, que conhece muito mais do negócio, e você entra com uma competência específica, como é o meu caso, uma competência de capital humano e negócios dentro de um board bastante robusto também. E tenho praticado isso que a Sandra fala, assim, eu não tenho que saber as respostas, preciso fazer as perguntas corretas para tentar entender, né, de um ângulo de fora o que está acontecendo e como contribuir nessa agenda, né? Mas e eu acho que isso ajuda muito quando eu vejo assim a nossa prática de avaliação de conselhos, porque eu estou vivendo parte desses dilemas todos que a Sandra comentou, eu vejo no dia a dia das decisões e da formação. Na verdade, você está formando um time e esse time demora um tempo para criar essa dinâmica que a Sandra comentou, né? Assim como numa empresa também, quando você traz um monte de gente de fora, até você estruturar uma dinâmica onde todos se sintam confortáveis para fazer perguntas, para desafiar, para ir na bola, tem gente que vai achar que você está indo na canela. A tendência é puxar para si os temas e né, personalizá-los e ficar melindrado com certas perguntas né, de entes novos do processo. Então, eu acho muito apropriada a visão dela a respeito desse tema, porque eu acho que os comportamentos, e eu estava relendo o livro dela esses dias, se você não tem essa clareza do propósito e as boas intenções nesse ambiente, você não toma a melhor decisão. A melhor decisão leva tempo para ser construída. E o executivo, né, e o manager, muitas vezes ele quer a resposta, ele quer ir em frente, ele quer tomar uma decisão. Então, eu acho que isso é fundamental, essa visão, né, dos players que estão, dos stakeholders todos que estão servindo o conselho ou observando, entender que ali é um ambiente onde deveria se, né, parar e pensar sobre outros ângulos, não só o de risco, mas de oportunidades, mas mesmo assim, numa visão um pouco mais ampla e que se demora um pouco mais para tomar decisão de fato, para tentar chegar naquilo que não é ideal, talvez em algum momento, mas que é aquela melhor coisa que a gente tem a fazer neste momento, do ponto de vista do conselho. Sem dúvida. Sandra, inclusive assistindo algumas palestras suas, né, para elaborar essa conversa de hoje, eu vi que você fala que a gente tem que ter uma tolerância ao erro, né?
inclusive porque em algum momento as pessoas podem errar, mas buscando acertar. Então, acho que essa tolerância vai muito ao encontro do que vocês estão falando também, da questão comportamental, dessa interação, de receber bem as críticas e também as novas ideias, as novas visões, né? Enfim, não sei se você quer comentar esse retorno do Denis. Veja, esse ponto aí da tolerância ao erro é muito relevante, particularmente quando você fala de inovação. Então, quando não se pode errar, em nenhuma circunstância, é muito difícil você inovar. Porque, para inovar, você vai trilhar certamente caminhos incertos, onde você não testou tudo, onde você não tem o controle de todas as variáveis. Então, eu tive aí nos últimos anos me dedicando bastante para tentar aprender mais sobre as questões de inovação, conselho, tive fazendo algumas viagens aí em geografias onde isso tem uma outra abordagem, como Israel, Vale do Silício, Singapura, Hong Kong, e a gente percebe o quão relevante houve em todas essas geografias, como é importante ter esse espaço para errar. Mas é claro que você estando no conselho de administração, com a responsabilidade, né, o liability em relação a uma série de coisas, tem situações que não pode haver erro. Então, quando nós estamos falando de exposição a risco, quando nós estamos falando de segurança, quando estamos falando de vidas, esse é um ambiente que ninguém vai querer, vamos dizer, experimentar sem um ambiente bastante seguro para que essa experimentação ocorra. Mas quando a gente está falando de modelos de negócio, né, quando a gente está falando de novas iniciativas, quando a gente está falando de novas tecnologias, é importante ter essa abertura para inovar. Então, conselho e diretoria tem que possivelmente concordar com qual é esta faixa que este errar vamos dizer, possível, permitido, não desejável, mas possível, e lidar com essa dinâmica de uma forma construtiva, né? Então, qual é o orçamento que eu tenho para experimentar, né? E que projetos serão selecionados, que iniciativas serão selecionadas para que você possa fazer esse exercício. E isso é um assunto bastante desafiador para a inovação, porque na cultura centenária de conselhos, essa história de conviver com o erro não é uma coisa muito usual. Na nossa cultura de negócios é a mesma coisa. Quanto à integração que o Denis estava comentando, né, sempre você cria uma dinâmica entre conselho e diretoria, lembrando que são dois grupos que têm transformações em momentos distintos. Você pode ter uma diretoria que permanece, você pode ter uma profunda mudança num determinado ano naquele conselho, ou o inverso. Então, e você, ao longo do caminho, vai tendo mudanças, né? Essas mudanças são muito positivas, porque conselhos e diretorias que não mudam nunca levam a um acomodamento do pensar. Então, esse nível de contraditório vai baixando, porque, afinal, a gente acaba afinando o jeito de pensar e a forma que a gente vê o mundo. Ninguém mais desafia muito, porque a gente começa a pensar igual, que nem casal que funciona, né? Começa a pensar igual. Então, por isso que se prega que um índice de renovação dos conselhos é muito favorável, justamente porque com a entrada de novos se chacoalha um pouquinho o modo de pensar, se volta a desafiar algumas coisas, e por isso mesmo que é importante a diversidade, pelo mesmo motivo, para você ter distintas perspectivas. Com isso, você pode ter maior ou menor nível de conflito, ou às vezes em conflito, maior ou menor nível de entrosamento, e o principal, maior ou menor nível de confiança.
confiança se constrói com o tempo. Então, quando você tem excessiva diversidade e mudança, quando eu digo excessiva, é que você tem mudanças muito contínuas no conselho, de mudar um percentual quase que total, e ao mesmo tempo no management, você tem essa dificuldade de restabelecer um nível de confiança intraconselho e na relação do conselho com o management. E confiança é um fator estudado, eu tenho aqui, dá para estudar, só a confiança já tem um elemento enorme para a gente trabalhar. Muitas coisas que você tem relações e tem situações de conflitos em conselho, o conflito é porque num dos lados, ou às vezes dos dois lados, embora se tenha uma confiança da boa intenção, às vezes não é nem a boa intenção que está em questionamento, mas se do outro lado a real compreensão e abertura para outras crenças, para chacoalhar crenças e para ir numa dada direção. Então, na medida em que parte do conselho fica temeroso de que do lado de lá não ressoa, não é que concorda, veja, você pode concordar ou discordar, mas quando você tem, eu estou vendo completamente azul, vocês estão vendo completamente amarelo, não temos nem chance de optar por um ou por outro, porque nós estamos vendo coisas diferentes. Então, até estabelecer esse nível de confiança, se desarmar, entender, e aí tem, eu acho que muitas ferramentas que um conselheiro pode desenvolver para trabalhar nesse ambiente sem criar um ambiente mais áspero, ou de maior conflito, um ambiente que pode deixar o outro lá em guarda. E aí a prática de perguntas exploratórias. Agora, vamos dizer aqui, vamos claramente, é muito fácil de falar, mas não é necessariamente fácil de fazer. A não ser quem já nasceu com essa característica e esse estilo ao longo da sua vida, então vai fazer isso com uma maestria, sem perceber, inclusive, que está fazendo. Mas como a gente vem para os entrantes de conselho, muitas vezes, vem de uma outra vida executiva, onde eles estiveram, vamos dizer, mobilizados e orientados para um outro estilo, inclusive, se você pegar as pessoas mais velhas nos conselhos, que é a faixa que está, teve um desenvolvimento como executivo muito diferente deste executivo que tem agora, digamos, 30 e poucos anos nas companhias, e que tem uma outra atitude comportamental, vem de uma outra dinâmica comportamental, estilo, atitude. Então, embora seja fácil comentar isso, nem sempre é fácil de incorporar no comportamento e na atitude do conselheiro, que no dia a dia ele está vivendo situações sob estresse, sob pressão de tempo, debaixo de uma enorme responsabilidade, com uma dose muito grande de incerteza, na maior parte das vezes, ou assim, a gente não toma decisões tendo informações e tendo todos os elementos que você gostaria de tomar. Tem uma dose de incerteza grande. Perfeito. Então, viver isso e, ao mesmo tempo, exercitar este novo modelo de ser conselheiro é um desafio por si só. Perfeito. Eu estou aqui olhando para o relógio, o meu relógio está voando mais que o normal, está passando muito rápido. Então, eu vou tentar entrar em outras perguntas aqui importantes que a gente tem também, até para, sei que o Dácio vai querer fazer uma pergunta, inclusive, muito a ver com o que você falou agora, de tempo no conselho, de não criar uma relação de comodidade. Mas vamos lá. É o seguinte, eu queria saber de você, Sandra, vários fundos de investimento globais, eles estão dizendo que não vão investir, ou pelo menos eles vão diminuir os investimentos em companhias que não tenham uma estratégia de ESG, né? Então, eu queria entender de você como que você enxerga esse posicionamento, esse novo posicionamento, né, desses fundos, e o que você considera um diferencial hoje nas organizações para alcançar os bons resultados. Bom, eu vou tentar fazer respostas mais curtas também, porque aí dá para abordar mais cenas. Eu acho que esse é um caminho que, aparentemente, no momento, é um caminho sem volta. Ainda vejo ceticismo dizendo, mas poxa vida, os investidores falam tudo isso, mas a gente tem uma onda de IPO enormes aí ao redor do mundo e
A gente não vê um escrutínio de ESG na hora do IPO, ou seja, tem uma janela de oportunidade, nem sempre esses cuidados estão sendo tomados por parte dos investidores. É fato, é verdade, tem testemunhos aí de pessoas que têm estado em vários non-deal roadshows com investidores brasileiros e que não são feitas. Eu conversei com uma pessoa que foi a 8 desses como observador, e nos 8 ele não viu sequer uma pergunta sobre ESG. E numa das companhias tinha uma situação ali relevantemente grave de governança, 0 perguntas. Então, esse é um dado. Mas, por outro lado, quando você conversa com investidores institucionais muito fortes, muito relevantes e com muito impacto, eles têm hoje restrições muito fortes para não investir em empresas com determinar. Eles têm, não é só, eles têm um modelo, né? Eles não têm só uma motivação, um princípio, eles têm um modelo onde eles medem, eles olham. Eu interajo bastante com investidores internacionais sobre sistemas ESG, como conselheira, e também na minha prática de consultoria e na prática de pesquisa. Então, eu vejo, desde que esse assunto começou a ser mais pauta, sei lá, em 2000 e pouco, até agora, que isso tudo se estruturou, os modelos são modelos estruturados com indicadores, e o envolvimento, o que os acionistas institucionais internacionais chamam de engajamento, é muito maior. Então, eles acompanham, tem investidor que faz calls 2 a 3 vezes por ano com as empresas. Claro que aí se seleciona um grupo de empresas onde tem um investimento que justifica esse engajamento, né? Eles têm 2 a 3 vezes por ano, vem com a pauta, conversa com o management, quer conversar com alguém do conselho para acompanhar esses fatores. Então, eu digo que esse caminho tá inequívoco na minha visão. Eu acho que ele vai avançar mais e mais. Perfeito, perfeito. Eu queria chamar agora a Aline Laranjeira, uma sócia da ZRG também, que é responsável por serviços financeiros, você conhece, que bom. Então, ela queria fazer uma pergunta para você também, Sandra. Eu vou abrir esse espaço para ela, visto que a gente está correndo com o nosso tempo. Obrigada, Mariana. Tudo bem, Sandra? Tudo bom, Aline, e você? Tudo bom, muito bom te rever. Eu queria até aproveitar aqui, acho que vários temas aqui que você trouxe, que você falou, a gente tem, assim, houve uma necessidade, né, por mudança de regulamentação, e agora muitos conselhos têm feito avaliação anual. Então, é um momento de olhar, né, para esse órgão, para esse corpo e fazer aquela autocrítica, né, entender se eles estão seguindo todos os preceitos, seja de governança, essa questão da cultura, nível de confiança, composição, que é importante, então várias coisas que são medidas, né? E muitos conselhos têm feito isso, alguns fazem internamente, alguns usam empresas para fazer, você participou de alguns, então eu queria até ouvir um pouco de você, o quanto que você acha que isso é benéfico para o conselho e se tem valor, né, fazer com gente de fora ou não, como é que você tem visto essa evolução, né, de avaliação dos próprios conselhos? Olha, primeiro tem que fazer um disclaimer, né, Aline, que eu não sou isenta para falar desse assunto na medida que tem uma consultoria que faz avaliação de conselho. Mas, ao mesmo tempo, eu também posso trazer minha história para falar sobre isso, muito tempo atrás, antes desses 15 anos que existe a Better Governance, eu sempre fui uma entusiástica da avaliação de conselho. Né? Eu me lembro de muitos anos atrás, quando essa prática era realmente muito pouco usada, lá fora, inclusive, e se era usada de uma forma ainda muito rudimentar. O que eu chamo de uma forma rudimentar? Faz internamente, usa um questionário, aí ou a secretária ou secretário, hoje o Chief Governance Officer, ou a função de secretaria faz esse trabalho, ou o presidente do conselho também ajuda, e aplica aquele questionário todo ano,
projeta os resultados na tela e tem uma discussão de 1 hora lá no conselho, um pouco mais. Esse tipo de avaliação, ele é sempre melhor que nada, mas ele é o primeiro passo e eu diria assim, ele, ainda mais quando ele é repetido muitas vezes, ele acaba apurando muito pouca coisa. E a própria ferramenta ela acaba sendo muito formatado bem ali de um modelo tamanho único e muitas vezes não foca em grandes temas. O segundo ponto é que, quando é feito sem a ajuda de um terceiro externo independente, os conselheiros ou os executivos que são ouvidos não entregam tudo que eles entregam no ambiente de confessionário, como trabalha um consultor fazendo isso. Então, embora o consultor retenha e trabalhe as informações de forma a não criar nenhuma situação saia justa, trabalhe para tratar daquilo com o devido cuidado, ele tem muita clareza, esse terceiro independente, do nível de sensibilidade. Também não envolver entrevistas nessa conversa fica uma coisa muito rasa, né? O questionário padrão é muito raso. Você levanta algumas coisas, melhorou, piorou, agora melhorou por quê? Está assim ruim por quê? Funciona bem o processo de decisão estratégica? Não funciona. Mas por quê? O que falta? Sobra. Então, a profundidade é dada na entrevista. E a entrevista ela é autêntica quando a pessoa está num ambiente de confessionário e sabe que a sua identidade vai ser preservada. E hoje, essas ferramentas têm avançado de uma forma, têm amadurecido muito. Nós mesmos adotamos modelos para trabalhar com o lado comportamental. Nós ouvimos outros stakeholders, que não apenas o conselho e os executivos. Então, assim, ela tem vários graus de maturidade da avaliação de conselho. Agora, eu posso dizer, Aline, e eu aplico ao longo da vida, nesses últimos 15 anos na Better Governance, mas eu sou objeto de avaliação de conselho nesses 25 anos de conselheira. 25 não digo, porque lá no começo ninguém estava falando sobre isso. Naturalmente, não estavam sendo aplicadas as ferramentas de governança, de avaliação de conselho. Eu estou tentando voltar aqui para vocês, porque eu fiquei sem... voltou a imagem de vocês. Mas, enfim, desde que começou, inclusive, eu já fui avaliada como conselheira em avaliações de conselho no Brasil e no exterior. Estava revendo até a minha primeira feedback, outro dia, de avaliação de conselho que eu fiz lá no exterior com os demais conselheiros de diversas nacionalidades. É uma ferramenta, eu sou entusiasta, é uma ferramenta fora de série, quando feita com cuidado, quando bem planejada, quando com as ferramentas adequadas e com o cuidado que se deve ter no tratar de todas essas questões, é uma ferramenta fabulosa para o conselho ir amadurecendo e avançando e para os indivíduos fazerem a mesma coisa. Eu tenho testemunho ao longo desses anos de vários conselheiros que mudaram a sua atitude, começaram a mudar, não é fácil. Aí sentem que houve uma percepção melhor na avaliação seguinte, e aí ele trabalha mais um outro ponto. Então, é uma ferramenta muito, muito positiva, e para falar desses aspectos todos que eu estou dizendo em relação ao comportamental, é fundamental. Ótimo, obrigada. Está no Mari mudo, Mari. Está no mudo. Mas eu acho que ela estava chamando o Darcio, isso que eu só vi ela falando Darcio, assim. Eu estava mesmo. Eu queria chamar o Darcio, né, para participar com a gente também, para aproveitar essa relevante participação da Sandra aqui. Então, Darcio, vou abrir esse espaço para você agora, fazer uma pergunta bacana para a Sandra. Oi, Sandra, tudo bem? Tudo bom, é você? Faz tempo que a gente não se viu. Faz tempo, e o prazer de reencontrá-la aqui na minha nova casa.
muito feliz. Parabéns, eu soube, o Denis me contou do movimento, parabéns. Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria te falar que eu como dançarino amador de tango, adorei o teu exemplo, porque a gente passa de uma suavidade de balé a uma pegada forte, bruta, com harmonia, né? Só discordo é que o tango é uma dança dirigida pelo homem, né? E o que a gente quer hoje é uma diversidade, é um equilíbrio. Mas o resto está muito bom. Bem observado, Darcio. Mas eu queria te perguntar uma coisa, não necessariamente falando da empresa, mas quando você entrou na Vale, você foi da primeira leva de conselheiros independentes. Então, a Vale vinha de uma empresa icônica, mas que vinha de um conselho, que na verdade é um conselho de acionistas travestido de administração. E a sua entrada em 2017 começou a mudança, a Vale trazendo independentes e vozes novas naquele ambiente de conselho. E mais recentemente, né, e com o grupo de controle funcionando, né? E agora o grupo de controle se dilui, né? Eu queria ouvir de você, não é sobre a Vale, mas essa transformação que um conselho como o da Vale está passando, ou seja, que riqueza a gente poderia tirar disso, né? O que você poderia contar de aprendizados dessa mudança de grupo fechado de acionistas para uma empresa sem grupo de controle e com independência? Essa é um trajeto, é a parte de uma jornada que uma empresa pode ter, e eu acho que várias podem ter. Eu mesma ajudo companhias que estão em processos similares ou aumentando o nível de dispersão acionária de uma forma mais acelerada, onde você começa a ter um novo ator, que é o acionista de referência, não mais o acionista de controle. Tem muito pouca literatura ainda para falar do acionista de referência, então eu acho que a gente está, nesse momento, construindo o arcabouço para lidar com esse novo momento. É um aprendizado, porque você toma decisões de negócio olha, eu vou fazer isso, nós vamos fazer assim, a estrutura de capital vai ser essa, faz mais sentido, está aqui o retorno, está aqui. Você vê vários fatores racionais e, vamos dizer, quantitativos, análise de impactos, e que é o melhor caminho a tomar. Pronto, as decisões de negócio são assim. Por outro lado, as crenças dos indivíduos, os seus valores, a sua cultura não acompanha a planilha Excel, ou não acompanha aquele PowerPoint bonito do modelo de transição. Então, eu acho que tem que se cuidar que este trajeto seja feito com vagar. Eu acho que essa foi uma decisão, por exemplo, que aconteceu no caso que você citou, que os então acionistas controladores queriam fazer esse movimento de acabar um acordo e passar a ser uma companhia sem um grupo de controle, mas que isso aconteceria em 3 anos, né? De tal forma que os atores, as práticas, as mudanças pudessem ser acomodadas ao longo do caminho. Naturalmente, ninguém imaginava as turbulências que seriam vividas ao longo desses 3 anos, que foram naturalmente muito desafiadoras, mas que não mudou em nada o trajeto já decidido e, de certa forma, talvez até fortalecido, porque quando você senta num conselho que pela primeira vez tem um independente, e eu vivi essa situação várias vezes na vida, de ser... Nesse caso, nós éramos 2, né, que no caso que você citou, mas eu já fui a única independente e a única mulher. Cansei de contar. É algo que prevaleceu na minha história, ainda bem que recentemente isso está mudando de página e começa a mudar. Ainda sinto não que sou a única mulher por enquanto.
Normalmente, depois que eu passo, costuma ter mais mulheres depois, por várias coisas feitas ao longo do caminho. Tem sido essa, vamos dizer, os fatos. Mas é muito, é muito importante que tenha um processo gradual, porque o mindset, a mentalidade, as crenças, os orientadores não mudam. E é normal, nós humanos somos assim, é a esfera da confiança. Eu não vou dar um passo gigantesco enquanto eu não sentir uma certa confiança. Quando eu começo a conviver com fatores novos, eles são desconfortáveis, não tem esse tipo de transição sem desconforto. É o bendito omelete, tem que quebrar ovo, porque mudar não é confortável. Depois que a gente chega na casa nova é maravilhoso, mas quem gosta de fazer mudança? Né? Quem gosta de viver na obra? Então, eu diria que o gradual é importante. Acho que não deve ser minimizado a questão da cultura. Então, eu, por exemplo, sugerindo um processo nessa linha, eu sugeriria que o plano incluísse do começo um trabalho de cultura no conselho. Quer dizer, se tiver da empresa, melhor ainda, porque ele tem que ser, inclusive, absolutamente no mesmo trilho da empresa. Não pode ser uma cultura divorciada da cultura da empresa, né? Ou muitas vezes é o conselho que vai provocar que um processo de cultura seja iniciado para transformar a cultura, porque a cultura predominante não vai levar a um bom destino. Final, Então, se estabelecem dinâmicas para levantar a cultura, discutir nos grupos de uma forma muito, muito profunda, com envolvimento de toda a empresa e do conselho, naturalmente, para se chegar a qual é a cultura. Então, você pode mudar, você pode imaginar, eu vou ter, então, um comitê de auditoria, eu vou ter 2 independentes agora, depois eu vou ter 3, eu vou estabelecer uma função de compliance, portanto, para o conselho. Isso tudo, essas decisões, vamos dizer, técnicas, seriam as mais fáceis de tomar. Só que elas não são tomadas por causa das crenças, da visão de mundo, dos receios, do desconhecimento, que muitas vezes não é admitido para si mesmo, mas que não é admitido para os outros. Tenho incertezas, não conheço, nunca naveguei nesse mundo, você vem me conversar sobre essas coisas e você quer que eu mergulhe num... Então, isso tudo precisa ser vencido ao tempo com conversa, experimenta um pouco da novidade, usa aquele sapato novo, aí você já está pronto para depois usar um outro elemento. Então, eu digo, os 2 elementos, né? Considera uma linha de tempo para fazer isso e não deixe de considerar os aspectos culturais e comportamentais nessa transição do nascimento. Ótimo, obrigado. É ótimo, Dácio. Mari está no mudo, Mari. A Mari tá empolgada hoje, ela sai falando, ó. Olha, eu falei um monte aqui e estava no mudo. Eu ia falar que eu ia passar a palavra final para você, Denis, mas antes, já que a Sandra fez um comentário de ser a única mulher em alguns conselhos, né, que ela participa, e no da Vale, eu sei que a Isabela Saboia está junto com você, acho que essa resposta é mais rápida, mas eu queria saber de você, uma vez que a nossa audiência aqui, 50% é de mulher, como é que é a relação com os outros conselheiros, sendo minoria no board, né, e a gente está falando justamente dessa questão da diversidade. E aí, na sequência, eu te dou a palavra, Denis, para você fazer a última pergunta. Olha, Mariana, eu nunca coloquei o meu gênero na mesa. Assim, eu nunca prestei atenção se eu era... Quer dizer, claro que você presta atenção, mas o fato de eu ser a única mulher, na minha cabeça, não era um problema meu, era problema dos outros. Tem um caso clássico na minha carreira, de um presidente meu, muito querido, que não arrumava tempo para discutir as coisas que eu estava querendo,
porque as questões que geravam receita imediata eram mais prioritárias, ele não conseguia marcar comigo. E eu fui atrás com ele, atrás dele, ele estava indo para o banheiro, eu fui atrás dele. E eu falei, fulano, nós estamos falando assim, você vai me dar uma folga? Eu vou entrar. Eu falei assim, você acha que essa plaquinha que está escrito homem vai me impedir de eu ir atrás de você e conversar com você aí? Ele falou assim, eu prometo que quando eu sair eu falo com você sobre isso. Excelente, excelente. Muito bom. Foi uma brincadeira comigo, ele era muito brincalhão. Claro que eu ia dar um espaço individual e privado que ele merecia, mas então eu diria assim, não prestar muito atenção se você está ou não em minoria, e eu acho que a gente tem que desenvolver aprendizados de como ser ouvida, de como trazer seus pontos, e muitas vezes a dinâmica e a forma que uma mulher pode trazer e se expressar pode não estar incorporado, vamos dizer, no repertório daquele ambiente. Há muitos estudos que dizem que faz muita diferença se tiver uma, duas ou três, do ponto de vista, inclusive, da própria contribuição que elas possam aportar. Eu diria que eu fico muito feliz quando esse ambiente começa a mudar e você ter um número, como nós temos agora na nossa audiência, né? Equilibrado aí, que é esse. Eu acho que é esse equilíbrio que nos faz, como grupo, mais espertos, mais inteligentes, mais humanos, mais preparados para produzir um futuro melhor. Perfeito, obrigada, Sandra. Denis, com você. Não, eu estava pensando aqui, uma coisa que eu costumo dizer, que diversidade traz riqueza, mas dá um trabalho para gerenciar, né? Então, é mesmo. Líderes, né, e presidentes do conselho têm um certo trabalho extra para organizar a diversidade, né, de pensamento, background, gênero, seja lá o que tiver na mesa, né? Então, mas queria já ir te agradecendo, mas tem uma pergunta que eu faço sempre no final para os convidados, que é 3 conselhos que você daria, né, no caso aqui, para conselheiros de administração chegarem, né, a uma carreira tão bonita quanto a sua e com as contribuições de valor que você tem para as organizações. A gente acredita muito que melhores conselheiros podem se tornar melhores, né? Podem fazer os conselhos melhores, que vão ajudar as empresas a ser melhores e, portanto, no fim do dia, a gente está organizando, né, a sociedade de maneira mais decente, né, no futuro. Então, eu queria te ouvir o que você daria com 3 conselhos, assim, para terminar, já que a gente estourou nosso tempo aqui. Obrigado. Olha, em primeiro lugar é o seguinte, a primeira sugestão que eu faria é o seguinte, a posição de conselheiro, a cadeira de conselheiro requer que você tenha um desejo permanente de aprender sempre muito e mais. Se você estiver pensando nessa carreira, estiver pensando nessa carreira com alguma coisa que você, vamos dizer, merece estar ali, que tem mais um certo tranquilidade, cuidado. Talvez essa não seja a cadeira que você quer. A cadeira requer uma abertura para conhecer, para aprender muito grande. Porque mudança... E aprender de tudo, né? Porque todos os fatores que eram fundamentais para a decisão estão sendo desafiados. Então, a gente está tendo que incorporar outros repertórios o tempo inteiro. Então, quem gosta de aprender e quem gosta de se desafiar vai gostar disso. O segundo ponto é bem com foco na questão do comportamental. Este skill, esta habilidade, eu acredito que ela vai ganhando relevância em qualquer dimensão humana, na minha visão. Eu acho que o grande ativo, lá atrás a gente dizia, qual é o grande ativo? Informação. Para mim, o grande ativo que o indivíduo pode ter para o futuro é empatia. Porque conhecimento ele vai ter disponível na ponta dos dedos, o próprio processamento de informação, enfim. O diferencial, na minha visão, em grande parte, que vai ser a chave para o resto, é a empatia. E aí entra essa questão da escuta atenta, que é um aprendizado que se tem que ter. Algumas pessoas têm muito naturalmente isso, e são
considerem-se privilegiadas, né, porque elas já vieram com isso aí no DNA, né, mas nem todas são assim. Então, desenvolver essa escuta ativa, e que significa realmente querer entender empaticamente o que o interlocutor está falando, e no conselho isso é fundamental. Não pense que o fato de você ter consciência dessa importância faz com que você faça assim. Eu estudo, eu escrevo sobre isso e continuamente me desafio e treino como se fosse abdominal para não cair nas armadilhas de estilos meus que estão muito embutidos atrás, a vida inteira. E que são até estilos que me trazem resultados, são positivos, mas que eu preciso exercitar esses outros caminhos, né? Então, acho que esse repertório é muito importante. O terceiro assim, se for possível, eu sei que nem sempre não olhe apenas o conselho como nova etapa da sua carreira, onde tem que ter uma equação econômica. Nós todos sabemos que precisa ter uma equação econômica, a não ser aqueles que já têm um patrimônio fora de série, que só vão cuidar de se ocupar. Então, quem vai cuidar de se ocupar pode fazer essas escolhas. Mas, tendo em vista isso, busque com certeza conselhos onde você se apaixona pelo negócio. Ou, se não é pelo negócio, pela dinâmica que está, a transição que está sendo vivida naquele momento, as condições, o contexto, e tenha certeza que a sua contribuição pode ser efetivamente relevante. Porque quando você faz com esse direcionamento, a sua contribuição acaba sendo maior e a tua satisfação tem preço, né? Então, essas são 3 rápidas sugestões que eu daria aí para os conselheiros. Sugestões maravilhosas, né, Denis? Todas anotadas aqui, viu, Sandra? Obrigado. Muito bom. Obrigada, Sandra, pelo seu tempo, de novo, por ter aceitado o nosso convite, né? Acho que a gente está fechando com chave de ouro esse ano, que foi muito desafiador, e o Denis teve essa ideia brilhante da gente fazer essa rodada de conversas, porque, sem dúvida alguma, isso, de alguma forma, vai ficar de aprendizado para todos nós. E, Denis, obrigada pela oportunidade também, obrigada por hoje, Dácio, Aline, todo mundo que participou e todo mundo que está aí nos assistindo até o final. Obrigado, Mari, você foi ótimo esse ano inteiro, parceira nossa aí pela LAN. Obrigada. E, Sandra, obrigado. Acho que temos muito que aprender, podemos ficar várias horas aqui conversando sobre isso e pela beleza que esse assunto tem, a importância, a relevância. E desejo que você tenha um ótimo final de ano e um 2021 espetacular. Assim. Estamos com grandes expectativas, né, das RG, de ter um ano, né, muito bacana. E para quem quer reassistir algum pedaço disso ou que ainda não assistiu, a gente vai deixar isso lá depois publicado no LinkedIn, no canal do YouTube, disponível para todo mundo. Tá bem? Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês, Denis, Dácio, Aline, Mariana, conversar sobre esse assunto que é uma paixão. Desejo também para vocês que venha aí um ano muito bom e que a gente termine esse não com o gosto amargo do que nós perdemos, mas com o doce de tudo que nós ganhamos esse ano, e vamos combinar que não foi pouco que nós ganhamos este ano, né? Então, que esses aprendizados desse ano alimentem e tracem o caminho aí para o ano que entra. Boas festas para todos vocês e um ano maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada, Sandra. Até tchau, mais, Sandra. gente. Tchau. Tchau.